Vamos aos gols do domingo. E olha, gente, só pode ser um sinal. No dia em que a gente lança a série, é muita coincidência. Rola esse negócio com os Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. 2 Atléticos, um só destino. Às 4 da tarde em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrentou o Tupinambás, que teve um jogador expulso. Às 4 da tarde em Goiânia, o Atlético Goianiense enfrentou o Goiânia, que teve um jogador expulso. O Atlético Mineiro fez seus gols da seguinte forma: Gol 1, Gabriel. Gol 2, Maílton. Gol 3, Fábio Santos. Gol 4, Di Santo. Gol 5, Bruno Silva. O Atlético Goianiense fez seus gols da seguinte forma: Gol 1, Marlon Freitas. Gol 2, Gustavo Ferrarez. Gol 3, Renato Kaiser. Gol 4, Mateuzinho. Gol 5, Jorginho. Em Goiânia, Atlético 5-0. Em Belo Horizonte, Atlético 5-0. É muita coincidência. No mesmo horário, times de mesmo nome ganham pelo mesmo e exótico placar, de adversários que tiveram um jogador expulso. Sabe o que isso significa? Nada. Tava bom de fazer 5 gols hoje, né? Teve no Campeonato Mineiro, teve no Goiano, teve no Carioca também. Quem fez o primeiro gol do Fluminense? Lucas, claro. Lucas! Claro! É o nome da emoção! O Bangu, que estava jogando em casa, empatou com o Juliano. Mas quem que hoje estava com a missão de botar o Fluminense na frente? Lucas, claro. 2-1. O Flu aumentou a vantagem com o Iago. 3-1. Mas o gol mais interessante foi o quarto. Acompanha aí. Miguel. Agora errou o passe, o menino. Felipe chegou pressionando. Gol do Felipe Cardoso. Eu já vi muitos gols por baixo das pernas do goleiro. A bola passa por baixo das pernas. Mas o chute por baixo das pernas, isso eu nunca tinha visto. Felipe Cardoso. Isso é que é gol por baixo das pernas. 4-1. O Fluminense tem usado garotos neste início de temporada. O principal destaque é o Miguel. 16 anos, abusado. Chapéu e calcanhar para o Matheus Alessandro. Primeiro jogo como titular. Quase fez um daqueles gols de jogador que pensa diferente, que sabe surpreender. Ficou na trave. O moleque realmente é abusado. Outro que veio da base do Flu é o Gabriel Capixaba. Hoje entrou no time profissional pela primeira vez. 1 minuto e 7 segundos depois, olha o que ele fez. Gabriel Capixaba, para fechar a goleada do Flusão. 5-1 em cima do Bangu. É bom ir se acostumando com as câmeras. Eu perguntei pra ele, agora, Papito, me ensina a dar entrevista. Eu falei assim, agora vamos chamar pra dar entrevista. Mas tá bem, pô, tá saindo bem. Então, estão aprendendo, vamos aprender. Também pelo Campeonato Carioca, outro jogo com muitos gols. Olha que jogada legal que botou o Botafogo na frente. Bola do Fernando pro Luiz Fernando, do Luiz Fernando pro Pedro Raul e do Pedro Raul pro gol. Botafogo 1-0. Aí o Pedro Raul deu esse passe maravilhoso pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique acelerou, passou pelo goleiro e fez o gol quase sem ângulo. O terceiro do Botafogo também foi bonito. Bruno Nazário. E o gol do Macaé foi do Babi. Botafogo 3, Macaé 1. 3-1 também foi o placar de Internacional e Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. No intervalo teve volta olímpica do time de garotos que venceu a Copinha ontem. Valeu, molecada! No jogo que marcou a estreia dos titulares na temporada, o D'Alessandro foi o destaque. Primeiro fez um lançamento perfeito pro Edenilson fazer 1-0. Depois, cobrança de falta perfeita do D'Alessandro, 2-0. O Pelotas quase fez um gol, mas o Marcelo Lomba, como um gato, fez uma defesaça. Aí o D'Alessandro apareceu de novo, com mais uma assistência. Dessa vez pro gol do Guerreiro, 3-0. O gol do Pelotas foi do Felipe Chaves. Internacional 3, Pelotas 1. Tantos gols em alguns jogos, né? E faltando em outros. No Paulistão, o São Paulo ficou no 0-0 com o Palmeiras. No Goiano, o Goiás ficou no 0-0 com o Iporá. No Gaúcho, diferentemente do Internacional, o Grêmio só conseguiu fazer um golzinho.
E foi uma luta. Duas cenas clássicas de campeonatos estaduais. A turma se escondendo do calor do verão e torcedores assistindo de lugares alternativos. Os apartamentos estão à venda, mas a cobertura já está a todo vapor. Endereço privilegiado em Pelotas, onde o Brasil de Pelotas recebeu o Grêmio. O Vitor Ferraz quase botou o Grêmio na frente. Repare no médico do Brasil aqui do lado, que estava voltando de um atendimento. Tem perigo, um chute pro gol! E a bola não entra. Vibrou quando passou o sufoco. O Grêmio teve um pênalti. Pra dentro da área, tem perigo, caiu e é pênalti. O goleiro Rafael Martins se machucou, teve que sair de ambulância. Mas antes fez pênalti no Alisson. Entrou o goleiro reserva, Matheus Nogueira. Luciano bateu e... na trave também. Tava difícil, né? Só que o David Braz acabou conseguindo. Grêmio 1-0. David Braz. Mas aquela baliza ali estava enfeitiçada. No segundo tempo foi o Brasil de Pelotas que meteu na trave. Até enganou o torcedor. E só para não perder o costume, mais uma bola na trave. Agora do outro lado. Kahneman. Grêmio 1, Brasil de Pelotas 0 e lamba os beijos. Quem também venceu só com um golzinho foi o Coritiba pelo Campeonato Paranaense. Mas foi um belo de um golzinho. Thiago Lopes. Coritiba 1, Paraná 0. O Rafael Martins, goleiro do Brasil de Pelotas, sofreu uma fratura na face e não tem previsão de alta. Boa recuperação, Rafael. E teve goleiro que machucou outra coisa, o orgulho. Pelo Campeonato Baiano, um domingo difícil para o Lupitinha. O goleiro do Vitória da Conquista saiu mal no lance e o Bahia acabou fazendo gol. Lepo! Vamos deixar as coisas claras aqui, porque parece outro idioma, né? Para todo mundo entender. O goleiro é Lupitinha. E o cidadão que fez o gol é o Lepo. É tão gostoso quando eu o Lepo, Lepo. E quando o Gustavo chutou de longe, o Lupitinha se atrapalhou com o Montinho artilheiro. Bahia 2-0. Fica triste não, Lupitinha. No segundo tempo você fez a defesa mais bonita do domingo. Como um gato. Para deixar claro que o que aconteceu antes foram acidentes de percurso. Por falar em acidente, o juiz Edivalter Marinho dos Santos se recuperou bem da traulitada no pé do ouvido. Deu uma balançada, mas se aprumou e seguiu no jogo. Bahia 2, Vitória da Conquista 0. Grandes defesas também no jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. O Timão saiu na frente com o Ramiro. Depois disso, quem teve as melhores oportunidades foi o Mirassol. O Cássio teve trabalho, teve sorte e, como um gato, salvou o Corinthians nesse lance. Mas não deu para salvar essa cabeçada do Camilo, com sua bela cabeleira. 1-1. E o Mirassol só não virou o jogo porque o Cássio, mais uma vez, defendeu como um gato. Então, Mirassol 1, Corinthians 1. Além dos estaduais, também teve jogo pela Copa do Nordeste. O Ceará recebeu o Frei Paulistano e fez 1-0 com o Felipe Bachola. E 2-0 com o Vinícius. Mas o Frei Paulistano reagiu com Caio Sanches e empatou com o Baby. Ceará 2, Frei Paulistano 2. E olha o susto que os jogadores da seleção olímpica levaram hoje na Colômbia. A seleção com jogadores até 23 anos está na Colômbia, disputando o pré-olímpico. Tem jogo terça-feira contra a Bolívia. O treino de hoje, na cidade de Montenegro, estava acontecendo debaixo de uma chuva daquelas, quando um raio atingiu o local do treino. Só deu tempo de o pessoal sair correndo e se proteger. O treino, é claro, acabou na mesma hora. Ninguém se machucou. Treinar com chuva não dá, né, Tadeu? Um raio? Não pode, não com pode, chuva, gente. Com raio não. que não dá.